E aí, pessoal, como que vocês estão se comunicando ultimamente? Tem problema de comunicação aí? Sempre é claro, é fluido, as pessoas entendem exatamente o que você quer dizer quando você fala, quando você se relaciona. Então, a comunicação ela é um processo que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? A gente acha que é só a gente falar e o outro escutar, mas existem algumas questões que são subjetivas que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. Por exemplo, tem o que a gente quer dizer no processo de comunicação, o que a gente realmente disse, porque nem sempre a gente diz o que a gente gostaria de dizer, é ou não é? Tem também os elementos do outro, o que o outro escutou e o que ele pensa que ele escutou, porque aí tem filtros de interpretação, de percepção do outro também, da história de vida, tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível, então é o que o outro realmente escutou, do processo físico de escutar e o que ele pensa que ele ouviu, de acordo com a história dele, com todos os filtros de percepção. E aí tem o que o outro respondeu, o que a gente pensa que o outro respondeu através dos nossos filtros. Então é muita chance de dar ruído. E quando a gente faz isso de forma muito automática, sem consciência, sem pensar, quando o assunto é complexo, é um assunto que pode gerar desconforto, a chance de dar ruim o processo de comunicação é grande, né? Só que a gente precisa investir cada vez mais no desenvolvimento dessa competência, não só por causa dos nossos relacionamentos pessoais, mas também por causa dos nossos relacionamentos profissionais. Quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente não tem a opção de deixar de dizer algo, né? A gente precisa se posicionar, ou então aquilo vai interferir negativamente no meu resultado, se eu for omisso. Ou então, se eu de repente me posicionar de uma forma muito enérgica, né, com agressividade, passando um pouco do ponto, isso também pode me prejudicar. Então, o ideal é a gente trabalhar para que a nossa comunicação fique ali no meio. A gente fala assertividade, né? Sempre quando a gente fala de relacionamento, de comunicação, a gente tem dois extremos. Um que é da passividade, que é quando a gente deixa de expressar as nossas necessidades ou os nossos desejos por causa do outro, para não magoar ou para não desgastar, enfim. Então esse é o extremo da passividade. E o outro extremo que é o da agressividade, que é quando a gente só olha os nossos interesses e fala e passa por cima do outro como se fosse uma patrola, né? Então o ideal é a gente chegar no meio termo, que é o que a gente chama de assertividade. É a capacidade de expressar os nossos sentimentos e as nossas ideias de forma assertiva, respeitando o outro. Falando assim parece que é fácil, né? Mas não é muito fácil, não. Exige treino, exige foco e exige consciência da forma como eu tô me comunicando. Por isso que é muito importante a gente dar atenção aos feedbacks que a gente escuta, que são verdadeiras oportunidades de desenvolvimento, né? Dentro da comunicação assertiva, a gente precisa se comunicar de forma clara, transparente, honesta, falando muitas vezes do que realmente aconteceu e falando também dos nossos sentimentos com relação àquilo que aconteceu. E essa ferramenta que eu estou trazendo aqui para vocês, quando a gente fala de dado e da nossa emoção diante daquele dado, diante daquele fato, isso se chama comunicação não violenta. Comunicação não violenta, então, é uma ferramenta que nos ajuda a chegar mais próximo da assertividade, né? Que é a nossa capacidade de expressar necessidades e emoções de forma socialmente aceita, sem ferir o outro. E às vezes um não dito com jeito, com convicção, é melhor do que um sim dito só da boca para fora, que você não vai conseguir honrar aquele sim. Então é importante também a gente ter esse respeito com o outro, de falar o que precisa ser falado. Uma coisa importante também que influencia na comunicação não violenta é os elementos que são não verbais da comunicação. Por exemplo, tom de voz, linguagem corporal. Tem alguns dados que trazem pra gente que as palavras são só 7% da comunicação. 7%. Vocês já se comunicaram com alguém que não fala a língua de vocês? Por exemplo, já se comunicaram com uma pessoa que só fala inglês sem falar inglês? Já se comunicaram com uma pessoa que só fala espanhol sem falar espanhol?
o negócio sai, né? Você consegue entender ali a mensagem. Claro que os detalhes você não consegue entender, mas as linhas gerais você consegue entender, mesmo não sabendo o significado das palavras que a pessoa está utilizando. Isso acontece porque 38% da comunicação é tom de voz e 55% é linguagem corporal. Então a gente precisa também fazer esse treino, tomar cuidado com o nosso tom de voz e com a postura, com os gestos que a gente faz na hora de se comunicar. Isso já vai ajudar bastante no processo. Ok, Jaque, então eu entendi que é importante eu me relacionar bem, tanto para o meu contexto profissional quanto para o meu contexto pessoal. Eu entendi que eu preciso ficar na assertividade, que é a linha do meio entre a passividade e a agressividade, e eu sei que uma ferramenta que eu posso utilizar para isso é a comunicação não violenta. Mas como funciona essa ferramenta, então, de comunicação não violenta? A gente tem 4 passos para isso. Primeiro passo é a gente observar a situação sem avaliar. Se eu observo a situação, observo o outro, se eu analiso a situação e coloco uma avaliação em cima dessa observação, trazendo uma conotação positiva ou negativa da situação ou do outro, enfim, eu trago um julgamento, isso acaba prejudicando a forma como você vai se comunicar com o outro, porque se eu contaminar com julgamento, eu já crio automaticamente uma resistência no outro. Então, por exemplo, é diferente eu falar assim, a Jaque não bate a meta de vendas há 2 meses. É diferente eu falar isso e falar, a Jaque é uma péssima vendedora, né? É diferente, quando eu falo Jaque é uma péssima vendedora, eu tô colocando juízo, tô colocando interpretação, tô colocando ali uma carga de percepções que são minhas e que de repente nem correspondem à realidade. Mas se eu falo o fato sem julgar, isso fica mais neutro e aí eu não vou despertar resistência na outra pessoa. Então, se eu falo, já que não bate a meta há 2 meses, isso é um dado, é inquestionável, né? Eu não estou colocando conteúdo meu ali naquele processo. Então, o primeiro passo é observar sem avaliar. O primeiro passo, então, é você observar sem julgar, você fazer a observação do dado que realmente aconteceu e que você precisa ajustar sem colocar a interpretação sua. Segundo passo, você falar como que você se sente diante daquele dado. O sentimento é seu, né? Não é do outro. Você está falando de um conteúdo interno seu, então isso também não tem julgamento. E é importante que você expresse isso até para dar vazão à emoção e para que você possa ser mais assertivo. Terceiro passo é reconhecer as necessidades por trás dos sentimentos. Qual que é a necessidade? Por que você ficou com raiva diante daquela situação, né? Se alguém chega atrasado, por que você fica com raiva? Você tem a necessidade, às vezes, que a pessoa chegue no horário, porque senão aquilo vai te sobrecarregar, você vai precisar ter que executar mais. Então, identifica o que está por trás desse sentimento, que isso vai te ajudar. E o quarto passo é a gente pedir aquilo que a gente quer. Às vezes, nós achamos que as pessoas têm a obrigação de adivinhar o que a gente quer, e que é óbvio. Essa palavra nem deveria existir, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, a gente precisa deixar claro, fazer o pedido, deixar claro aquilo que a gente quer. Evitar frases vagas, evitar duplo sentido. E vamos para um exemplo que ilustra bem essas 4 etapas da comunicação não violenta, né? Então, por exemplo, a pessoa ela não enviou um relatório a tempo, enviou com poucas informações ou erro de português. Como que você pode ajustar isso para um processo de comunicação não violenta? Você pode falar, fulana, quando eu recebo seus relatórios com poucas informações sobre o evento e com erros de português e concordância, o que é isso? É a observação, você está falando do dado, você não está colocando interpretação sua. Eu me sinto frustrada. Segundo passo, eu estou falando do meu sentimento. Pois eu preciso que ele seja o mais completo possível e sem erros para evitar ainda hoje aos colaboradores. Aí você está colocando a necessidade por trás do seu sentimento. E por último, você faz o pedido. Você poderia revisar mais vezes e corrigir antes de eu enviar?
E assim fica muito claro. Você consegue se comunicar, você consegue expressar o que você precisa expressar, você fala do que você sente, coloca para fora a sua emoção e ao mesmo tempo a pessoa entende o que precisa fazer para ser correspondido, para que a sua necessidade seja correspondida. Eu sou Jaque Rasmussen, psicóloga, e estou aqui no canal Pensando Bem para apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal de vocês.